Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Dando início às nossas continuidade, melhor dizendo, nossas videoaulas, a gente não está podendo se reunir presencialmente, estamos dando continuidade às videoaulas. Nós vamos estar falando hoje sobre um assunto muito importante para todos nós cristãos. Já deixa a sua Bíblia aí aberta em Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo 22. Nós vamos estar falando sobre o fruto do Espírito. E logo no início, a gente vai tratar a respeito do fruto do Espírito. Veremos que além da importância dos dons espirituais e ministeriais na edificação da igreja, o testemunho cristão é indispensável para o amadurecimento da fé. Nos dias atuais, quase não se enfatiza a importância de um bom testemunho. Muitas vezes foge da percepção da igreja que os dons espirituais, embora tenham grande relevância, devem estar acompanhados da prática da palavra de Deus. Ou seja, os dons espirituais, o Senhor ele distribui na sua igreja, mas o principal na vida de um cristão é o fruto do Espírito. Vamos estar lendo o primeiro texto para a gente poder estar explicando isso aqui. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 até o 25. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Versículo 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros e invejando-nos uns aos outros. E como eu estava falando no início, os dons são importantes para a edificação da igreja. O Senhor distribui os seus dons para a igreja, para a edificação da igreja. E é quem distribui é o Senhor. Agora, o fruto do Espírito, ele vai mostrar a estatura espiritual do crente. Estatura espiritual não é medida pelo dom ao qual o Senhor dá. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você se parece com Ele. Lá em Efésios fala assim: não vos embriagueis com vinho no qual há contendas, mas enchei-vos do Espírito. Se encher do Espírito é ser cheio de Deus. E quando você é cheio de Deus, você manifesta o caráter de Deus. Lá em Antioquia, lá em Atos dos Apóstolos, eles começaram a chamar os apóstolos os povos de cristãos. Foi até um termo meio que pejorativo, como se fosse os cristãozinhos. Eles queriam fazer algo pejorativo, mas acabou que realmente somos cristãos, somos aqueles que se parecem com Cristo, aqueles que refletem a imagem de Cristo. E aí eles foram conhecidos assim como cristãos. E é pelo fruto que a gente demonstra a aproximação. Esse fruto, quanto mais você se aproxima de Deus, mais você ora, você lê a Bíblia, você ouve a palavra de Deus, mais o Senhor vai te capacitando para que esse fruto ele seja visto na tua vida. E é interessante porque aqui quando a gente leu aqui em Gálatas capítulo 5, se a gente for ler um pouco antes os versículos anteriores, fala dos frutos da carne e do fruto do Espírito. E foi proposital que Paulo escreveu isso. Frutos no plural da carne e o fruto do Espírito. Ou seja, do Espírito é um fruto, um único fruto. A gente, quando fala para a classe de iniciantes, a gente fala de uma tangerina com vários gomos, e todos aqueles gomos compõem um fruto. E é mais ou menos isso. Os frutos da carne são manifestos na nossa natureza pecaminosa. Paulo vai falar que nós somos mortos em delitos e pecados. Ou seja, a nossa natureza é pecaminosa. E esses frutos, eles vêm da nossa carne, os frutos da carne. Agora, o fruto do Espírito, por que ele é no singular? Ele vem de uma única fonte, ele vem de Deus. Ele vem da gente se aproximar do Senhor. Quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais você lê a palavra, quanto mais você ora, quanto mais você busca o Senhor, mais esse fruto é evidenciado. É por isso que às vezes a gente não entende, muitas vezes, que a gente vê, mas a fulana era tão usada por Deus, era uma profeta e matou o marido. O ciclano era tão usado por Deus e cometeu adultério. É o que eu falei no início. Você ser usado por Deus é uma coisa, você ser aprovado é outra. Porque Deus distribui os dons para a edificação da sua igreja. E a estatura do cristão tem que ser medida pelo fruto do Espírito.
Quanto mais o fruto florescer na vida de uma pessoa, mais aquela pessoa se aproximou de Deus, está próxima do Senhor. Amém? E aí a gente viu que esse fruto, ele tem várias particularidades. E a gente vai estar aqui, eu não quero fazer uma aula muito longa, a gente vai estar falando cada fruto em específico, aqui explicando cada um deles. E o primeiro fruto que a gente leu aqui em Gálatas 5:22 é o amor ou a caridade. Essa palavra caridade no grego é ágape. Quando Paulo escreveu, ele escreveu em grego, ele escreveu ágape, foi traduzido para amor. Ou seja, isto é o interesse e a busca do bem maior de outra pessoa sem nada querer em troca. É um amor sem interesse. É um amor que você não faz uma coisa para outra pessoa querendo algo em troca. E na nossa sociedade atual isso é muito comum. Não, aquela pessoa ela pode me promover no meu trabalho, até dentro da igreja. Não, aquela pessoa ele pode me dar um cargo, pode me dar um título, então eu vou amar aquela pessoa, ajudar aquela pessoa, estar junto, porque aquela pessoa pode me trazer algum benefício. Não, não. O amor daqui do fruto do Espírito é esse amor que não espera nada em troca. E detalhe, é o amor que você tem que fazer algo para a pessoa sem ninguém saber. A Bíblia fala que quando você faz uma obra de caridade ou de amor e você comunica para os homens, já recebeu o galardão dos homens, já foi premiado. E a gente não precisa disso, a gente tem que receber o galardão do Senhor, sabe? Aí tem pessoas às vezes que até tem uma falsa modéstia. Eu não vou falar para ninguém, mas vou falar para o pastor da igreja. Pastor, eu fiz isso para o fulano, para a ciclana, ajudei Beltrano, fiz assim, fiz assado. Ou seja, é uma falsa modéstia, sabendo que o pastor geralmente pode até falar isso para outras pessoas ou galardoar aquela pessoa com um cargo, algum ministério, e não é essa a intenção. Esse amor é um amor que o que a tua mão direita fizer, a esquerda não deve saber. É um amor que você tem que fazer sem medidas, é um amor que você tem que fazer pelaquela pessoa que você jamais ajudaria. O apóstolo Paulo vai falar em uma de suas epístolas que se uma pessoa te fizer mal, você tem que fazer o bem para aquela pessoa. E aí o bem que você fizer para aquela pessoa que te fez o mal, queimará como brasas vivas na cabeça daquela pessoa. Aquilo vai queimar. E aí aquela pessoa pode vir até a se converter. Então esse amor, essa caridade é um amor ágape. É um amor sem buscar interesse, sem reconhecimento dos homens, mas de Deus. E o próximo fruto que a gente vê é o gozo. Ele vem do grego chara. Isto é, a sensação de alegria baseada no amor, na graça, nas bênçãos, nas promessas e na presença de Deus. Bênçãos estas que pertencem àqueles que creem em Cristo. Esse gozo, em algumas traduções, está como alegria. É um gozo na alma, daquela sensação que você tem de que tem as promessas de Deus para a sua vida, de que você está salvo, de que você pertence a Cristo, independente do que esteja acontecendo. A nossa alegria ela vem de dentro para fora, não de fora para dentro. A gente, se for estudar a história da igreja, essas cartas que Paulo escrevia para as igrejas passavam por grande perseguição. Eram perseguidas, imperadores queimavam os crentes, jogavam para leões, e eles tinham esse gozo na alma, essa alegria de saber que em quem eles tinham crido. Certa feita na minha vida, eu conheci uma irmã que ela estava no estado quase que terminal de câncer, e eu estava indo para a escola bíblica para poder ministrar aula. E ela me pediu para levar ela na igreja dela. Eu falei, ai meu Deus, estou em cima da hora, mas eu levei. E aí eu fui até a igreja dessa irmã, e essa senhora estava tão alegre, tão feliz, que eu falei, poxa, ela está com câncer em estado terminal, vai morrer e está com essa alegria, porque é uma alegria que vem de dentro. E muitas pessoas testemunharam que iam visitar essa irmã e saíam de lá, iam consolar ela, e ela que consolava as pessoas. Porque ela sabia em quem ela tinha crido. A alegria dela não estava nas coisas exteriores, aparentes, estava dentro dela. Independente de estar com câncer, de estar morrendo, o que for, ela tinha essa alegria, que é um dos gomos desse fruto do Espírito, a alegria que só o Senhor pode dar.
Alegria que se você estiver na cadeia, preso, está no cárcere, está onde for, mas você tem uma alegria sabendo que é o Senhor que está contigo. O importante não é se você vai passar pela tempestade ou pelo vento, é com quem você vai passar. Quando você passa com Cristo, você passa sabendo quem está contigo. E essa alegria, ela não tem explicação, as pessoas não entendem. Como que um cristão é tão alegre, como ele é tão feliz. Às vezes são pessoas que não têm nem o básico na sua casa, mas são tão alegres, tão felizes, essa alegria vem do Espírito. Amém? E o segundo é a paz. Essa paz, ela vem do grego eirene, isto é, a quietude de coração e mente, baseada na convicção de que tudo vai bem entre o crente e o seu Pai Celestial. Olha só a paz. Tem uma passagem que Paulo fala assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito ou seu decreto. Ou seja, você tem a certeza de que você pertence ao Pai Celestial. Você tem a certeza que há um Deus que cuida de você. Você tem a certeza que Deus está contigo. E isso te dá uma quietude, te dá uma paz que excede todo entendimento. Tem pessoas que só têm paz quando estão com a sua despensa cheia de alimento, quando estão com as suas contas pagas, quando estão com saúde, quando estão, como se fala aqui no Rio, por cima da carne seca, né? Estão ali numa situação muito boa, e ali aquelas pessoas têm uma falsa paz, porque a sua paz está nisso, está no dinheiro, está na saúde. E a nossa paz, ela excede todo o entendimento. É uma paz que vem de Deus, é uma paz que não tem como você explicar. É uma paz que você sabe que Deus está no controle. Sabe, Deus está no controle de todas as coisas. Tudo está na palma de suas mãos. Deus nunca perdeu o controle. Deus não foi pego de surpresa. A pandemia não pegou Deus de surpresa. Nada do que aconteceu pegou Deus de surpresa. Deus não foi surpreendido com nada. Deus é aquele que é o eterno. Ele não tem começo e nem fim. Ele vive em todas as épocas. Ele sabe tudo o que vai acontecer. Ele está no controle da minha e da tua vida. E às vezes a gente se desespera com alguma coisa e perde a paz. E essa paz não tem que vir das coisas aparentes, das coisas que nós temos. Essa paz está em Deus. Essa paz, ela demonstra. Então, a pessoa que tem o fruto do Espírito, uma das coisas que ela tem é a paz. Ela sente uma paz. Ela tem certeza em quem tem crido. Uma vez eu vi um vídeo de umas pessoas da igreja perseguida lá no Oriente Médio, pedindo, falando o seguinte: nós estamos orando por vocês, porque aqui nós temos, além da perseguição, nós temos paz, mas vocês são livres para pregar o evangelho em todo o tempo, nas ruas, onde quiserem, então nós estamos orando por vocês. Olha só, pessoas perseguidas, pessoas sendo mortas por ser cristãos, e tem a paz, orando por nós. Teve um apóstolo que ele foi preso, e foi João, se eu não me engano. Não, foi João, não, foi. Eu não me lembro o nome do apóstolo, porque ele foi preso e ele no outro dia ele seria decapitado. Assim como o Tiago foi decapitado, está lá em Atos, ele também seria decapitado, ele seria morto no outro dia. E a Bíblia vai dizer que mesmo ele preso, o que ele fez? Ele dormiu, ele roncou. Ele teve paz, ele ficou dormindo. Já pensou se você sabe que amanhã você vai ser decapitado, vão cortar a sua cabeça fora? O desespero que deve ser, saber que eu vou ser morto no outro dia. Mas ele dormiu. O anjo, quando foi libertar ele da prisão, o anjo teve que sacudir, teve que chamar ele, porque o anjo tocou nele para ele acordar, que ele estava roncando, dormindo tranquilamente, sabendo em quem ele tinha crido. E é essa paz que nós temos. É a paz que excede todo entendimento. E o inimigo, ele tenta nos tirar a nossa paz. Ele lança dardos e setas na nossa mente, ele lança palavras negativas, ele lança o terror, o pânico, para que a gente entre em pânico e bote tudo a perder. Uma vez eu fiz um curso, né,
de bombeiro, no qual tinha 2 vídeos no Oriente Médio. Um vídeo foi explodido um local e morreram 12 pessoas. E no outro vídeo morreram mais de 100 pessoas. E aí foi noticiado, onde morreu a bomba, onde explodiu a bomba, morreu muito mais gente. No outro, teve alguém que gritou que tinha uma bomba e o pânico fez com que as pessoas corressem, se pisoteassem, alguns caíram de uma ponte. Foi uma coisa terrível e não tinha bomba nenhuma. O pânico mata mais do que, às vezes, muitas coisas como uma bomba, uma doença. O pânico, ele leva a pessoa à morte. E nós não temos que ter pânico, nós temos que ter paz. E essa paz vem de quem? Vem de Deus. É Deus que nos traz essa paz. Então, quando você lê a palavra, você pratica a palavra, você busca a palavra de Deus, você ora, Deus ele vai acrescentar essa paz no teu coração. Essa paz vai começar a inundar o seu ser, que você vai ter certeza em quem você tem crido. Mas por isso a gente tem que ler a palavra, ouvir pregações, saber que Deus é em nossa vida. E a quarta característica desse fruto é a longanimidade. A longanimidade no grego ela é macrotomia. Macrotomia. Isto é, perseverança, paciência, ser tardio para irar-se ou para o desespero. Ó, de novo, para o desespero. Ou seja, a pessoa longânima, ela é aquela que ela persevera, ela tem paciência. E ela é tardia para se irar ou mesmo para o desespero. É engraçado que nós cristãos, às vezes, a gente ouve uma notícia e a gente já abraça aquilo ali como uma verdade absoluta e a gente, às vezes, fica desesperado e não é longânimo, não espera os fatos acontecerem. Eu quero fazer uma ilustração aqui, não dando razão nem a um nem a outro, mas só para vocês entenderem o que eu estou tentando dizer. Semana passada, o ministro ele pediu demissão do seu cargo e aí ele foi e deu um depoimento porque ele estava pedindo demissão. E aí muitos cristãos foram para a rede social e começaram a falar que o ministro estava certo e que o presidente deu um tiro no pé. Outros falaram assim, não, ele deu no pé, não, ele deu um tiro no peito. Não, ele agora acabou, ele vai sair, tal, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. E aí quando chegou a tarde, no pronunciamento do presidente, muitos daqueles que falaram que o ministro estava certo mudaram sua posição, dizendo que o presidente estava certo e o ministro errado. Aqui eu não quero dizer quem está certo e quem está errado, isso não importa. O que eu quero mostrar é a nossa posição. De manhã as pessoas ouviram uma notícia e abraçaram aquilo como uma verdade. Quando ouviram outra tarde, abraçaram a outra. Ou seja, não esperaram desenrolar de tudo para analisar, colocar numa balança e ver o que eles acham. Mas no primeiro momento começaram a falar um monte de coisa. Falaram muita coisa nas redes sociais. Eu lembro também de um apresentador que tinha na televisão, o Wagner Montes, que quando alguém era preso, ele colocava o rosto dele bem grande na tela da TV e falava assim, olha esse vagabundo, esse estuprador, esse assassino, mostra a cara dele aí, escracha, não sei se vocês lembram disso. Botava a cara bem grande da pessoa. Aí um dia o próprio Wagner Montes falou que havia recebido processos na justiça, porque quando ele bota uma pessoa, a cara de uma pessoa na televisão, e fala que aquela pessoa ali é um estuprador, aquela pessoa vai presa, ou assassino, ou ladrão, seja lá o que for, e aí o juiz inocenta aquela pessoa, né? Se era inocente ou não, aí cabe ao juiz decidir, aquela pessoa entra com um recurso e processa. O que aconteceu? Muitos processaram Wagner Montes, muitos foram inocentados. E ele teve que pagar indenizações para pessoas, porque imagina a sua cara bem grande na televisão falando que você é um estuprador. E aí você não é, você é inocentado. E aí na sua rua vão querer te bater, te linchar. Então a partir daquele dia, ele mesmo falou, quando viu uma pessoa e fala assim, fulano de tal suspeito de estupro. Fulano de tal suspeito de assassinato. Fulano de tal suspeito de homicídio. Ou seja, eu não estou falando que ele era longânimo, não é isso não, me entenda bem. Eu estou fazendo uma analogia de algo natural que acontece na vida para a gente ver. A longanimidade é a gente ter paciência, é esperar as coisas acontecer. Tem pessoas que se iram muito fácil, que se desesperam muito fácil, não esperam realmente o desenrolar, o andar da carruagem, o frigir dos ovos, não esperam as coisas acontecerem e ali naquela coisa, naquele clamor, e o inimigo adora isso, é botar pressão.
Ele bota pressão para a pessoa poder mesmo se desesperar. Então, um dos gomos desse fruto é a longanimidade. Temos que ser longânimos. Temos que esperar as coisas acontecerem, sabe? Temos que esperar o desenrolar, ver o que vai acontecer. E não entrar em desespero, e não irar-se, e não deixar de perseverar, e não ter paciência. Temos que ter paciência, aguardar, esperar, porque as coisas se desenrolam, as coisas se resolvem. Eu lembro quando eu era do mundo, eu falava assim, para tudo tem jeito, menos para a morte. Aí agora em Cristo eu já falo, até para a morte tem jeito, porque Jesus pode ressuscitar a pessoa, ou então a pessoa vai para a glória, para o céu. Então até para a morte tem jeito. Então que a gente seja longânimo. E uma outra característica do fruto do Espírito é a benignidade. A benignidade no grego é Christotes, isto é, não querer magoar ninguém, nem lhe provocar dor. Olha só, a pessoa benigna, ela não quer magoar ninguém e nem quer provocar dor em ninguém. A pessoa que tem esse atributo da benignidade, ela não fere ninguém, não magoa ninguém. Ela tenta sempre tratar as pessoas benignamente, sabe? Não causar nenhum dano. Já viu quando a pessoa tem um tumor, aí vai fazer uma biópsia, aí fala se é benigno ou é maligno. O benigno é que não causa problema. Ele não causa problema algum. Então nós não podemos ser causadores de problema na vida das pessoas. Não podemos magoar as pessoas, não podemos provocar dor em ninguém. Sabe, a nossa função não é trazer a dor, é trazer o alívio. Nós, como cristãos, nós temos que trazer o alívio para as pessoas, trazer uma palavra de vitória, uma palavra de ânimo, sabe? É muito triste você saber que você machucou alguém ou magoou alguém, e a nossa carne, ela tende muitas das vezes para isso. Por isso que a gente tem que se aproximar de Deus para que esse fruto ele venha na nossa vida, para que esse fruto venha a estar eminente na nossa vida. Porque é Deus que nos capacita para isso, nós não nos capacitamos para isso, não somos nós que fazemos isso, mas é o Senhor que nos capacita a cada dia, a gente buscando isso e lendo a sua palavra, ouvindo a sua palavra, se santificando a cada dia. E o sexto é a bondade. A bondade vem do grego agatosune, isto é, zelo pela verdade e pela retidão, e repulsa ao mal. Pode ser expressa em atos de bondade ou na repreensão e na correção do mal. Ou seja, a bondade é quando você tem um zelo pela retidão, pela coisa certa. Quando você odeia o mal, sabe? Tem repulsa pelo mal. Tem pessoas que às vezes estão na igreja, mas que gostam do mal. Gostam de ver as coisas acontecerem, gostam de ver o circo pegar fogo. Gostam de ver as pessoas pagarem pelos seus erros. Gostam de ver, agora vai pagar pelo que fez. Agora é bem feito. Não, a gente não pode ser assim. A gente tem que ter bondade. A gente tem que ter repulsa ao mal. A gente tem que zelar pela retidão, pelas coisas certas, o correto, em todo o tempo. Isso também pode ser expresso em atos de bondade, estar ajudando as pessoas. E também a gente está repreendendo o mal. Quando você vê um mal, você tem que repreender aquele mal. Você não pode deixar aquilo acontecer. Se você tem a capacidade de intervir naquela situação e você não faz nada, você é omisso. Eu estou vendo uma pessoa praticando mal, fazendo mal. Eu não tenho nada a ver com isso, deixa para lá. Não, eu estou sendo omisso. Eu tenho que chegar naquela pessoa e repreender e falar: isso que você está fazendo é mal, isso está errado. Você não pode fazer isso, você tem que fazer o bem. E aí o sétimo é a fé ou fidelidade, que vem do grego pistis. Isto é, lealdade constante e inabalável a alguém com quem estamos unidos por promessa, compromisso, fidelidade e honestidade. Essa fidelidade aqui, ou fé, a gente tem que estar leal e inabalável, principalmente com Deus, principalmente com Jesus. Alguém que tem promessas para a nossa vida, alguém que tem compromisso com... Então a gente tem que estar fiel ao Senhor.
Né? Lá em João fala assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Esse é o que me ama. Então, quando a gente tem os mandamentos do Senhor e os guarda, nós o amamos. Ele fala assim: eu habitarei com ele e será amado do meu Pai. Quer dizer, aquele que tem os mandamentos do Senhor e os guarda, esse é o que ama o Senhor. Sabe? É isso. É aquele que pratica a palavra de Deus todos os dias. Claro, tropeçando, se acertando, pedindo a Deus misericórdia, orando, lendo a palavra a cada dia e crescendo de glória em glória até chegar à estatura de varão perfeito. Mas a gente tem que ter essa fidelidade ao Senhor, também às pessoas também, aos nossos princípios, à família, à igreja, mas principalmente ao Senhor. E o oitavo é a mansidão. A mansidão, no grego, é prautes, isto é, moderação associada à força e à coragem. Descreve alguém que pode irar-se com equidade quando for necessário e também humildemente submeter-se quando for preciso. Vamos lá. O que é a mansidão? Você pode se irar com o mal, você pode achar que aquela situação ali está errada. Mas a sua ira, ela é com mansidão, né? Ou melhor dizendo, eu falei ira com mansidão. É ira com retidão, né? Você irar-se, mas não colocar o sol sobre a sua ira. Você não ficar conformado com uma situação errada e você com mansidão, você com calma ir contra aquela situação, sabe? Então para isso tem que ter mansidão. Até para isso, até você não concordar com uma coisa, você tem que agir com mansidão naquela situação. E os mansos herdarão o reino dos céus, ou seja, a mansidão é mais desses gomos do fruto do Espírito, que você tem que estar pedindo ao Senhor para ter. E é força e coragem também, porque é mais fácil você explodir, estourar, do que você de repente agir com mansidão, com calma, respirar, falar adequadamente, numa situação às vezes de caos, numa situação difícil, numa situação que está fugindo ao seu controle. Quando as coisas fogem ao controle, às vezes as pessoas se iram, se exaltam, mas o cristão ele deve agir com mansidão, ainda que não concorde com aquilo. Ele tem que agir com retidão, humildemente. E também a mansidão é você se submeter quando for preciso. Às vezes você tem que se submeter. As pessoas não gostam muito de se submeter. As pessoas não gostam muito de aceitar ordens, regras. As pessoas não gostam. As pessoas, às vezes, o homem, nós, né, a nossa carne, a gente não gosta muito de ordens. Por isso que existem multas de trânsito, existem prisão, tanta coisa, porque se deixar para o homem fazer sem uma punição, o homem vai avançar o sinal, o homem vai fazer o que é errado. Então, assim, nós não cristãos, a gente tem que ter essa humildade, essa mansidão de acatar. Ah, mas está todo mundo fazendo isso. Não, mas eu não sou todo mundo. Se não pode, não pode. Eu vou me submeter aqui, vou ficar quieto, vou aceitar. Ainda que todo mundo faça, eu não vou fazer. E a última, que é a nona, é a temperança. A temperança, ela vem do grego egikrateia. Isto é, o controle ou domínio sobre nossos próprios desejos e paixões, inclusive a fidelidade aos votos conjugais e também a pureza. Essa temperança, em algumas Bíblias, talvez na tua esteja assim, vem como domínio próprio. O domínio próprio, ele é o controle que o Espírito nos capacita para nossas paixões, para a nossa fidelidade nos atos conjugais, para a pureza. Porque, como eu falei antes, o pecado, né, quando foi lá no Éden, o homem ficou morto em delitos e pecados. Ou seja, a nossa carne ela só quer pecar. Ficamos mortos em delitos e pecados. E aí o que acontece? Essa temperança, o domínio próprio, é algo que tem que estar no cristão. A gente tem que ter esse domínio próprio
de não fazer as coisas erradas, sabe? E essa é uma característica de quem é cheio do Espírito Santo. Uma das. A pessoa cheia do Espírito Santo ela tem domínio próprio. A pessoa é cheia do Espírito Santo, mas sou pavio curto. Se mexer comigo, eu quebro tudo, eu arrebento, eu bato. Peraí, cadê o domínio próprio? Cadê a temperança? Sabe? E isso tem que estar patente em nossas vidas o tempo inteiro. E esse foi o último. Como eu falei, eu não quero uma aula muito longa, porque fica um pouco chato mesmo, uma coisa muito grande. E a gente fez uma coisa assim um pouco breve, para a gente poder estar ilustrando sobre isso, né? E logo no finalzinho aqui, a gente tem o seguinte: o ensino final de Paulo é que não há qualquer restrição quanto ao modo de viver aqui indicado, que é indicado no fruto do Espírito, né? O crente pode e realmente deve praticar essas virtudes continuamente. Nunca haverá uma lei que lhes impeça de viver segundo os princípios aqui descritos. Ou seja, Paulo fala que a gente tem que viver isso plenamente, esse fruto do Espírito. E aí, finalizando, eu deixo um questionamento aqui para todos nós, para mim também. Desse fruto do Espírito, a gente tem que ver qual desses gomos a gente tem mais dificuldade, né, de estar demonstrando isso, né? Qual que está menos na nossa vida, essas virtudes, qual a gente tem mais dificuldade de produzir, melhor dizendo, né, dessas virtudes desse fruto do Espírito. E pedir ao Senhor para nos capacitar ainda mais para estar com esse fruto na sua essência, todo ele, para que a gente possa ser um cristão de verdade e estar agradando ao Senhor, né? Estar aprovado por Ele. Meus irmãos, Deus abençoe os irmãos e espero que em breve estejamos juntos novamente na aula presencial e que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém?